Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Nascimento e você está no São Paulo Antiga. No vídeo anterior eu falei sobre o Museu SP-Trans dos Transportes Públicos, um ótimo museu paulistano localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, que tem, além dos transportes públicos, outros veículos, como um Landau, que servia de transporte do prefeito, a Baratinha da CET, a Kombi Rara, que tem lá dentro, que era da Operação Corredor. Eu digo rara porque Kombi tem muita, mas essa Kombi, naquele formato das portas, né, que abrem todas na mesma direção, foi feita pela Volkswagen do Brasil para a CMTC, tanto que hoje ela é disputada a tapas quando aparece alguma dessas Kombis, que elas foram vendidas em leilão, né, depois que ficaram obsoletas, são disputadas a tapas por colecionadores. Tem também um Ford 1929, um outro vídeo, não tinha certeza, era 28 ou 1929, que é uma caminhoneta, né, que era utilizada nos serviços da Prefeitura de São Paulo. Fora os bondes, os trólebus, os ônibus que tem lá, o Fofão e tudo mais, e também um veículo que eu estou até hoje com uma camiseta da Ford aqui, que eu comprei no Museu da Ford, em Dearborn, para falar justamente sobre um carro que foi até esse lugar, que é o Ford modelo T 1918-1919, que deveria estar no Museu dos Transportes Públicos, mas está na cidade paulista de Bariri, no Museu Mário Fava. Antes de falar do Museu Mário Fava e falar por que o carro foi para lá, eu vou contar a breve história desse carro, por que ele é importante, por que ele jamais deveria ter sido cedido para outra cidade, para que vocês entendam o cenário. E para evitar que alguém fale que é fake news, porque o pessoal lá de Bariri ficou bravo, falou que é fake news e que estão exagerando, que estão usando isso para política. Primeiro quero esclarecer uma coisa: aqui não se faz política, aqui se faz história. Segundo, tudo que foi feito, falado, escrito na matéria da Folha de São Paulo e sendo falado nesse vídeo, é baseado no questionário que foi enviado a São Paulo Transporte, no questionário que também foi enviado ao Museu Mário Fava e também, obviamente, ao contrato assinado entre ambas as partes, Museu e SP-Trans, cujo contrato vai estar aqui embaixo o link para que qualquer leitor do site, qualquer pessoa que estiver assistindo o canal, possa ler o contrato e tirar as suas próprias conclusões. Aqui, quando a gente fala alguma coisa, a gente prova. Voltando ao Fordinho. O Ford modelo T, que pertence ao Museu da São Paulo Transporte, ele foi fabricado em 1918, lá em Detroit, trazido para o Brasil desmontado e montado aqui em 1919. Por isso era um carro 1918, modelo 1919, convenciona-se falar sempre o ano do modelo. Então o carro é 1919. Esse Ford faz parte de um conjunto de veículos, né, na verdade dois veículos, que percorreram a América Latina, América Central e do Norte, naquela que é, ao meu ver, a maior jornada automobilística de todos os tempos na história. Por quê? O Brasil tem um péssimo defeito de não reconhecer os seus heróis, de não reconhecer a sua história. Mas esses caras, entre eles o próprio Mário Fava, que tem um museu lá em Bariri, eles partiram do Rio de Janeiro e foram até Nova York. Essa história é maravilhosa. Hoje é possível você sair aqui de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos, e ir até os Estados Unidos. Tem até amigos que já fizeram esse trajeto. Esse trajeto é longo, difícil, mas não é impossível. Você sai daqui, pode ir até o Paraguai, aí pega no Chile a rodovia Pan-Americana. Essa rodovia só existe porque esses três brasileiros saíram daqui naquele ano e foram até lá nos Estados Unidos, abrindo o que viria a ser essa rodovia. Era praticamente não, era impossível você sair de um veículo aqui e ir até lá. Bom lembrar que em 1919, 1920, quando o carro foi feito, ainda era uma coisa rudimentar, e anos depois, quando o carro foi, se eu não me engano, em 28, ainda era rudimentar, né? Tanto que nós tivemos um governador que o lema era abrir estradas, Washington Luiz. E esses três heróis brasileiros saíram com esse objetivo, abrir uma estrada que interligasse as Américas. Olha que coisa fantástica.
Para isso, eles contaram com 2 veículos que foram doados para a empreitada. O jornal o Globo, no Rio de Janeiro, doou um veículo. E o Jornal do Comércio, aqui de São Paulo, doou o outro veículo. E assim foi feito. Eles saíram do Rio de Janeiro, rumo aos Estados Unidos, em uma viagem que durou uma década. Você vai falar, uma década? Sim, porque não tinha como, não tinha rodovia, não tinha nada, todo esse caminho foi feito abrindo estradas. Saíram do Rio, passaram por São Paulo, passaram por mais algumas cidades no interior de São Paulo, Mato Grosso, entraram no Paraguai e daí começou a jornada pelos vizinhos e não vizinhos, né, rumo aos Estados Unidos. Não haviam estradas, não haviam caminhos, tudo que existe lá foi feito por eles. Eles abriram estradas, colocaram os carros em rios, colocaram os carros em lugares pantanosos. Em alguns lugares os carros tiveram que ser desmontados e montados novamente, depois para que pudesse voltar a circular. Usaram combustíveis alternativos na ausência de gasolina em alguns lugares. E nisso conta muito o trabalho de Mário Fava, que é um mecânico que várias vezes montou e desmontou os veículos. E assim os veículos foram passando por Peru, Colômbia, Venezuela, países da América Central, México, até chegar nos Estados Unidos. Por onde passavam, os 3 brasileiros eram recebidos como heróis. E assim também foi nos Estados Unidos. Eles entraram nos Estados Unidos, passaram por Detroit. Lá em Detroit eles foram recebidos por nada mais, nada menos que o dono da Ford, Henry Ford. Vocês estão vendo a imagem aí do Henry Ford com eles. Inclusive, Henry Ford ofereceu uma pequena fortuna para que os carros ficassem lá e fossem expostos no museu da Ford. Inclusive esse museu eu já tive a oportunidade de visitar, como eu disse, eu trouxe essa camisa de lá e eu acho até que esse carro estaria muito mais bem preservado, e o outro que desmanchou também, se tivesse ficado lá, o maior museu da história americana, que é o Museu de Durham. Não venderam, mantiveram, vamos levar para o Brasil, o que é louvável, né? Naquela época preservava-se muito a cultura. Dali eles foram a Washington, foram recebidos pelo presidente Roosevelt, algo assim notável, e ainda foram para Nova York, onde foram recebidos pelo então prefeito Fiorello LaGuardia. Dali embarcaram de volta para o Brasil de navio, não fizeram o mesmo trajeto, né, senão acho que talvez ia demorar mais 10 anos. Foram recebidos como heróis no Rio de Janeiro, inclusive pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Depois foram recebidos em São Paulo, e aí que começa o périplo dos veículos. Os veículos seriam doados para o Museu Nacional. Por alguma razão que eu desconheço, esses veículos acabaram não ficando no Museu Nacional. Eles vieram aqui para São Paulo, para o Museu Paulista, ou o Museu do Ipiranga, como vocês preferirem. E ali ficaram. Só que eles ficaram sob as asas do Jaú, o famoso avião Jaú, num galpão, nos fundos do museu, onde não teve muito cuidado. Na década de 50, esses carros, pouco mais de quase 2 décadas depois de terem voltado, estavam em péssimas condições de conservação. Você está vendo aí primeiramente a foto da caminhonete, em uma imagem de 1954, feita pela revista A Vida na GM, olha só, concorrente, né, falando sobre esses veículos, sobre essa história que não tem marca, né, uma história que transcende as marcas, transcende as nações. E aí agora você está vendo a foto do Ford que sobrou, Ford modelo T fechado, que é o que está em questão nesse vídeo. Se tivesse ficado mais alguns anos na USP, no museu da USP, né, o Museu de Ipiranga, provavelmente teria virado pó, como aparentemente aconteceu com outro, que não se tem mais notícias. Inclusive, eu indaguei o Museu Paulista da USP sobre se sobrou alguma coisa desse outro veículo, e a resposta até hoje não veio. Olha, nós estamos no dia 6 de janeiro, isso foi perguntado para eles 2 semanas antes do Natal. Né? Não obtive resposta. Se vier alguma resposta, eu vou colocar um link aí para vocês nas descrições do vídeo. Aí a gente chega no Museu dos Transportes Públicos. Por algum motivo, o Gaetano Ferola, que foi o criador do Museu dos Transportes Públicos, conseguiu convencer o pessoal da USP, lá do Museu Paulista, né, a doar o carro ou ceder o carro para o Museu dos Transportes Públicos. Afinal,
um museu dedicado a veículos e automóveis e, diferentemente do que fala São Paulo Transporte, não é focado só em transporte público. Afinal, nós não temos lá o carro do prefeito, nós temos uma Kombi, nós temos um outro Fordinho. Cai por terra essa falácia de que lá é o museu dos transportes. É um museu dos automóveis, de certa forma, dos veículos, né? Porque os ônibus são veículos, os bondes também são. Desde que foi cedido ao museu, ou doado ao Museu dos Transportes, esse carro ficou na entrada do museu. Logo que você entra na entrada, está lá o Fordinho modelo T, da cor verde escura, onde está um pouco da explicação do que esse carro representa. Sem dúvida nenhuma, muito mal feito, não tem a grandiosidade de que o carro merece. Porém, nada justifica o que foi feito em 2017, durante a gestão Dória, de ceder esse carro para outro lugar. Imagine você aí, na sua casa, se o Museu do Louvre, por exemplo, vai ceder a Mona Lisa para um museu novo. Olha, estou abrindo um museu aqui em Quixeramobim do Oeste e o objetivo central, nós vamos homenagear Leonardo da Vinci. Vocês poderiam ceder a Mona Lisa? Aí o Louvre responde: claro, estou mandando, não faço questão nenhuma da Mona Lisa aqui. Estou mandando aí para vocês. Bom proveito. Foi exatamente isso que aconteceu com o caso do histórico Ford modelo T. O pessoal construiu um belíssimo museu lá em Bariri, não vou dizer que não é, porque é um museu bonito, numa casa que até anteriormente foi uma locadora, e tem uma história, claro, muito mais antiga. Vocês estão vendo a imagem da locadora, vocês estão vendo aí a imagem do museu, que é muito bonito, mas eles não tinham o foco central, que seria um carro que representasse o que foi o mecânico Mário Fava. Qual foi a ideia genial que eles tiveram? Vamos pedir o museu dos transportes públicos que ceda o carro que lá está. E numa dessas decisões que é difícil de acreditar, a gestão João Dória e o então presidente da São Paulo Transportes concordaram com a carta do Museu Mário Fava, que está aqui comigo, e cederam o carro. Não julgo o museu lá de Bariri. É aquela coisa, o não você já tem, né? Então você pede, você pode ter um sim e um não, então você já tem 50% aí. O que me choca é o Museu dos Transportes Públicos ter cedido o carro. O que me vai de encontro à teoria de que esse museu não iria ser reaberto. Para que você vai manter coisas no museu que não vai reabrir? Para isso foi firmado em 2017 um contrato entre ambas as partes, o Museu de Bariri, né, o Museu Mário Fava e a São Paulo Transporte. Esse contrato está aqui comigo, tem PDF disponível no site da São Paulo Transporte, eu imprimi só as partes que eu vou falar aqui, e aí o carro foi cedido. Porém, eu acho um absurdo você ceder o bem mais valioso de um museu para outro. E por que o bem mais valioso? Lá no Museu dos Transportes nós temos bondes, ônibus, tem um landau do prefeito, tem um exemplar de bonde movido a burro, que é raríssimo, né, na tração animal. Mas o veículo Ford T, que não é do Mário Fava, né, nunca foi, é o bem mais valioso do museu, porque a história desse carro é muito maior do que Bariri, é muito maior que São Paulo, é uma história que é uma história do mundo. Então você não pode ceder um carro desse para outro museu sem ter critérios de historiadores, curadores e pessoas que falam sobre o patrimônio. Esse carro sequer é tombado até hoje como patrimônio histórico. Fiquei sabendo que estão fazendo tombamento agora, que vai inclusive envolver provavelmente a proibição de que esse carro seja cedido novamente. E aí cederam um carro. Só que o contrato não foi cumprido em boa parte pela empresa lá de Bariri, que é a Bariri Empreendimentos Culturais Sociedade Simples, e eu fiz um grifos aqui, vocês vão estar vendo aí também, sobre o que foi falado no contrato e que não foi executado. Vejam só, cláusula segunda, a comodatária, que é a empresa de Bariri, recebe o veículo no estado em que se encontra, isso realmente aconteceu, conforme o relatório de avaliação anexo, está no fim do contrato que vocês podem ver, mediante termo de entrega, e se compromete a reformá-lo e a recuperá-lo sem custos a São Paulo Transporte e mantê-lo posteriormente em exibição pública. Está aqui, ó. Eles não fizeram nenhuma reforma e nem recuperaram bem. Eu vou mostrar imagens aí, vocês estão vendo imagens de quando eles estavam no museu
aqui da São Paulo Transporte, e em seguida você vai ver imagens do carro lá. Não foi feito nada. O radiador, quando estava aqui, estava completamente apodrecido, totalmente podre. É o mesmo radiador 5 anos depois que está aí em Bariri, ou seja, não fizeram. Esse carro tem um buraco no vidro traseiro, né? Vocês talvez, não sei se vão conseguir ver direito aí, mas ele tem um buraco mais ou menos desse tamanho no vidro traseiro, já estava com esse buraco aqui, também não foi trocado. O banco do carro não é um banco propriamente dito, porque ele estava destruído. Vocês viram antes a imagem de como o Fordinho estava no Museu Paulista. É apenas uma napa ali protegendo. Ele não tem carburador, ele não tem câmbio, e eu creio que ele sequer funcione. Eu tenho um Ford modelo A, eu sei como é que é esse carro para fazer funcionar. O Ford T é ainda mais complicado. E pelo visto não foi feito. Eles tiveram 5 anos para trocar um radiador, cuja peça custa aproximadamente uns $250 lá fora. Eu fui verificar o preço no mesmo lugar onde eu compro peça para o meu carro. O vidro traseiro também existe, é um pouco mais em conta, mas olha só, o vidro traseiro é um vidro simples, quadrado, numa época que ainda o vidro não era temperado. Eles podiam em qualquer vidraceiro da região e fazer um vidro igual. Não fizeram. Quanto que eles iam gastar com isso? Com um vidro novo ali quadrado de aproximadamente 30 por 45 centímetros em 2017, uns R$120? Não fizeram. Eles deixam uma bandeira agora lá, talvez para esconder alguma das coisas que estejam ruins. Até que ficou bonita a bandeira. Então não cumpriram, né, a cláusula 2.1 de reformar e recuperar o bem. Eles escreveram numa nota lá no site dele que não se reforma o carro pelo valor histórico e não sei o que. Pera aí, gente. Vocês podem enganar os outros, a mim vocês não enganam. Se o carro estivesse com marcas da viagem de Rio de Janeiro até Nova York, perfeito, isso não se deve reformar mesmo, porque são marcas da história do veículo, eu concordo plenamente. Só que esses problemas que eu estou citando, radiador podre, farol que não é dele, ausência de banco, vidro quebrado, isso não é da viagem, isso é dos anos de abandono que o carro ficou no Museu Paulista. Então não justifica não reformar o carro. Desculpe, vocês estão bem enganados. Mas vamos seguir no contrato. Contrato esse que vence agora, dia 8. Cláusula 3ª do prazo. E sobre as rescisões. Este contrato poderá ser rescindido, independente de notificação e interpretação judicial, na eventualidade de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição nela estipulada. Pela regra que está aqui, o contrato está rescindido. Ele já venceu, mas está rescindido. Por quê? Porque não foram feitas, voltamos lá, reformas ou recuperação do bem. Qual foi a reforma e recuperação do bem que vocês fizeram? Por que vocês não enviaram para o São Paulo Antiga, para a coluna da Folha de São Paulo, que a gente pediu a listagem do que foi feito no veículo? Vocês não enviaram, a gente cobrou. Poderíamos estar aqui tendo uma conversa diferente. Quando há transparência, não há dúvidas. Fica aqui de novo, mande para mim uma relação de notas fiscais para a Folha ou aqui para o São Paulo Antiga, de tudo que foi trocado nesse carro, para que a gente possa deixar as claras. Até agora isso não houve. Foi enviado isso com uma certa antecedência, vocês até responderam rápido, não disseram nem quem estava respondendo o e-mail, mas não responderam as perguntas, dizendo que só interessava as partes citadas no contrato. Mentira! Esse carro é um bem público. Isso daí pertence... A informação é pública, porque é um bem público, pertence a mim, a vocês e a todos os paulistanos, os paulistas e os cidadãos de Bariri. Então isso precisa ser esclarecido. Vamos seguir adiante. Isso é o que eu achei um absurdo, que mostra que a São Paulo Transporte não conhece o carro que tem, que quem assinou o contrato pela São Paulo Transporte, pela prefeitura, não tem a menor noção do que representa esse veículo. Cláusula 4ª do valor foi atribuída ao veículo em que pese se tratar de um bem infungível, blá 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 blá, pela participação histórica e por ser o único remanescente de seu tempo, o valor estimado, e aí é a piada, de R$120 mil. Qualquer colecionador do meio automotivo, eu incluso,
e vários outros que eu conversei antes de fazer a matéria para a Folha, riram quando eu falei do valor de 120 mil reais ainda em 2017. Um Ford T normalmente custaria 120 mil reais em 2017. Hoje você não compra um Ford T por 120 mil reais. Mas esse carro não é um simples carro. É uma peça de museu, é um carro histórico que percorreu as Américas. De acordo com algumas pessoas que eu andei conversando, esse carro não tem valor. É difícil mensurar o valor. Mas pela história dele, aproximadamente hoje um valor de 400 a 500 mil reais. Observem aí no Mercado Livre que um Ford modelo A, que é o sucessor, que não é tão raro quanto o T, é vendido já a 120 mil reais, um carrinho qualquer. Um carro histórico não pode ser vendido por 120 mil reais. Imaginem vocês se tivesse acontecido algum acidente e esse carro tivesse que ser ressarcido. O valor não compraria outro. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, então é isso, pessoal. E eles responderam lá na nota que nunca falaram de reforma e de restauro, né? Mas eu achei aqui, ó, olha o logo aqui, Museu Mário Fava. Na carta que eles enviaram pedindo a cessão do carro, e volto a dizer, eles não fizeram errado nisso, né? O não você já tem. Neste sentido, vimos solicitar a cessão do já citado veículo Ford, sendo certo que temos conhecimento do seu atual estado de conservação e nos responsabilizamos por sua reforma sem custos a São Paulo Transporte, inclusive quanto ao transporte até a nossa cidade. Eles mesmos falaram que se responsabilizariam pela reforma. Reforma essa que não houve. Olhem as fotos do carro no Museu da São Paulo Transportes, olhem as fotos do carro no Museu Mário Fava. O que eu vim aqui para falar desse vídeo é que esse carro pertence aos cidadãos de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil. Mas esse carro, em primeiro lugar, pertence ao Museu da São Paulo Transporte. Se o Museu Mário Fava não tem um veículo para colocar lá, não deve usar o nosso. Nós não devemos ceder o bem mais valioso do nosso museu, aqui da nossa cidade, para outra cidade. Eles que vão atrás e arrumem uma réplica. Quantos museus pelo mundo afora de veículos têm réplicas de carro que não conseguem achar mais? Não precisa usar o original. Devolvam para São Paulo, que é de São Paulo. Esse contrato vence no dia 8. Eu já estou em conversa com pessoas do Ministério Público, com políticos aqui de São Paulo, e vou brigar para que esse carro volte. Para que esse carro volte a quem é de direito, a cidade de São Paulo, ficando aqui na cidade, aqui no Museu dos Transportes, ou ainda até no Museu de Ipiranga, mas não em Bariri, porque o carro nunca pertenceu a Mário Fava. Vou ressaltar, o Museu Mário Fava é lindo, estive lá, é muito bem feito, estão de parabéns, mas nesse negócio do carro, discordo, ele é de São Paulo. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem que proibir que esse contrato seja renovado. Está nas mãos de Ricardo Nunes mostrar se ele é prefeito de nossa cidade ou se ele é uma pessoa que não está nem aí pela cidade. Porque o prefeito de São Paulo tem que lutar pelos interesses de nossa cidade. O carro é de São Paulo em primeiro lugar. Que fique aqui exposto e que dê um lugar digno para esse carro. Uma área onde explique o que é o carro, o que foi a beira, a rodovia Pan-Americana ou a carreteira Pan-Americana, como queiram, mas que fique exposto no nosso museu. Temos espaço, temos verba, não podemos manter o carro lá. Então fica aqui o meu apelo. Eu estou mandando nos próximos dias, devo mandar na segunda-feira, um ofício ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e um ofício ao presidente da São Paulo Transporte, em nome do Instituto São Paulo Antiga, instituição não governamental, para que dê uma resposta definitiva sobre o que vai ser feito com esse carro. Que tragam esse carro para São Paulo. E eu vou percorrer os gabinetes da Câmara Municipal para que esse carro volte para a nossa cidade. Eu defendo os interesses da minha cidade e acho que o prefeito nosso, Ricardo Nunes, tem que defender também. Se não trouxer o carro de volta, se não cancelar essa renovação de contrato, vai ficar feio para o senhor prefeito. O senhor é pró-Bariri ou pró-São Paulo?
O senhor tem que deixar isso claro. Então, pense muito bem antes de renovar esse contrato, senhor presidente da São Paulo Transporte, senhor prefeito de São Paulo, porque esse carro tem que voltar do lugar de onde nunca deveria ter saído. Desculpem o meu desabafo, fico indignado com essas coisas. Eu acho que Bariri pode procurar uma réplica, colocar lá. Um amigo meu recentemente instalou no alto de um prédio aqui um Ford modelo A que ele achou, fez um museuzinho. Vocês já viram esse vídeo, está aqui no canal. Eles podem fazer a mesma coisa. No interior de São Paulo você acha, mas não ficar com o nosso carro. E se ficar, eventualmente, vou contestar, porque eles já não cumpriram o contrato, não reformaram, não fizeram nenhuma recuperação, o carro continua com o vidro quebrado, continua com o radiador podre. O que eu teria vergonha de expor, você chega no museu, o carro está de frente com aquele radiador apodrecido, um sinal de relaxo que não foram deles. Foi aqui dos museus de São Paulo, do Ipiranga, que deixou ficar naquela situação. Mas, a partir do momento que eles assumem a responsabilidade de cuidar daquilo e não cuidaram, a responsabilidade é deles. Eu sou o Douglas Nascimento, você está no canal São Paulo Antiga. Se você curtiu esse vídeo, dê um like. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Semanalmente tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!